JSON e como que a gente consegue fazer uma interface e intercâmbio de dados entre programas, servidores, front-end, back-end, enfim, a gente vai ver aqui uma introdução de como isso aqui funciona, até para que você não fique perdido nas próximas aulas, beleza? Vamos lá então. O JSON. O JSON é o acrônimo de JavaScript Object Notation e é um formato baseado em texto padrão para representar dados estruturados e com base na sintaxe do objeto JavaScript. Então, se você não faltou na aula de objetos do JavaScript, brincadeiras à parte, você vai ficar bastante em casa, bastante inteirado de como que é esse formato, de como que ele funciona na prática, beleza? Ele é comumente utilizado para transmitir dados em aplicativos da web, como, por exemplo, enviar alguns dados do servidor para o cliente que possam ser exibidos em uma página da web ou vice-versa. Então, todo esse intercâmbio de informações entre um programa front-end que está lá no navegador ou está lá no mobile, enfim, com o servidor, acontece 99,9% das vezes no formato JSON, beleza? E é um formato bastante tranquilo de entender, como a gente vai ver agora nas próximas aulas. O JSON é um formato de dados baseado em texto, seguindo a sintaxe do objeto JavaScript, que foi popularizada por Douglas Crockford. Não sei se assim se fala, beleza? Então, na prática, como que é aqui? Só para a gente começar a entender. Imagine que a gente tem aqui um objeto. Eu coloquei um objeto person aqui, representando uma pessoa. Tá? Isso aqui é a sintaxe JavaScript. E eu tenho aqui as propriedades nome, idade, endereço com as subpropriedades, enfim, como a gente já viu nas aulas anteriores de objeto. Como que eu poderia fazer o envio dessa informação, beleza? De modo que o outro lado, o servidor, pudesse entender esse formato aqui e também utilizar essas informações. Porque quando eu declaro uma variável aqui, por exemplo, person, eu só tenho isso na memória do meu programa. E não tem como eu enviar a memória do meu programa para um outro programa sem passar por um formato de intercâmbio de informações, beleza? É como se eu estivesse tentando transmitir o que eu estou pensando aqui na minha mente sem utilizar a voz, sem explicar, é tipo impossível, entendeu? Então é isso que o JSON faz, ele transfere algo que está dentro de um objeto JavaScript para quem deseja consumir aquilo. Pode ser uma outra linguagem, pode ser um outro programa JavaScript, enfim, a gente pode fazer esse intercâmbio. Para você entender como funcionaria um esquema básico, seria basicamente isso. Eu tenho aqui então o JavaScript no lado do navegador, está lá executando no seu navegador, e eu preciso transmitir uma informação ou recuperar essa informação de um servidor, que pode estar escrito em outra linguagem, inclusive. Pode ser um PHP, pode ser um Ruby, pode ser um C# e também pode ser um JavaScript. Como eu disse, a const, né, a constante, ela está morando, está vivendo dentro da memória desse cara. E não tem como eu transferir isso sem um processo de intercâmbio de dados, beleza? E como que esse processo acontece? Ele acontece através de texto, de string, só que não é qualquer string, é uma string no formato JSON. Então, tudo que eu preciso fazer quando eu quero transferir isso para alguém que interessa é fazer o processo que a gente chama de stringify, que a gente pega aquela constante que a gente viu, por exemplo, e passa por um processo de stringify, isso vira um texto, uma string, que eu posso enviar no formato JSON para o servidor, que daí ele vai fazer a função reversa, que é chamada de parse, e vai recuperar esses dados e colocar na memória dele para poder utilizar. Daí eu posso colocar isso dentro de uma constante, de uma variável, enfim, aqui desse outro lado. Posso trabalhar com JavaScript e JavaScript aqui? Posso. São dois sistemas, dois programas que estão convivendo em separado, e por isso que é importante que eu tenha esse formato aqui. Beleza? E como é que a gente pode fazer essa conversão e essa desconversão? Funciona do seguinte: no JavaScript, eu tenho aqui dentro da biblioteca JSON uma função chamada stringify, em que eu passo o objeto e ela converte para string, e uma função reversa, que converte uma string para objetos, beleza? Então é isso que a gente vai ver agora na próxima aula. Eu vou pegar esse objeto person, vou converter para JSON e depois a gente vai fazer a desconversão e vai ver ali como é esse tal formato JSON na prática, beleza? Então segue aqui comigo.